Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Essa é a nossa aula da primeira série. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou a professora de Geografia e o tema da nossa aula hoje é Fluxos Migratórios Brasileiros Internos, ou seja, hoje nós vamos falar sobre migração. E aí, vamos acompanhar aqui junto comigo o que é migração? Olha só na tela. A migração é muito simples a gente falar, um tema bem importante, bem atual. E é o seguinte, é um movimento que uma pessoa faz ao deixar a sua terra de origem em busca de outro lugar para se estabelecer. Geralmente as pessoas migram por diversos fatores, sejam fatores de ordem natural, religiosa ou até em busca de melhores condições de vida. Então pode acontecer, a migração pode acontecer a partir de uma pessoa até grupos de pessoas. Na tela a gente tem aqui uma imagem. E essa imagem fala justamente dos fluxos migratórios internos no Brasil. Ou seja, assim a nossa aula de hoje, ela vai exemplificar basicamente os fluxos migratórios internos que ocorrem dentro do nosso país. Por quê, professora? Porque existem outros exemplos, por exemplo, de migração externa, que a gente também chama de migração internacional, que é quando uma pessoa migra de um país para outro. Então, quando a gente fala de migração interna, a gente está falando de migração que ocorre dentro de uma localidade. Nesse caso, a gente vai falar dos fluxos migratórios internos que ocorrem dentro do Brasil. Entendido até aqui? Ó, a imagem ela vem com uma legenda aqui embaixo que diz o seguinte: no Brasil temos vários exemplos de migração interna, justamente por conta dos modelos econômicos implantados aqui no país. Então, o tipo de migração que as pessoas fazem no Brasil, geralmente é o seguinte, é aquela migração onde as pessoas saem de um determinado lugar e vão para outro justamente em busca de trabalho ou até mesmo melhores condições de vida para você e até mesmo para a sua família. Vamos aprender um pouco mais sobre as migrações internas? Olha só. Eu vou falar primeiramente da migração chamada de êxodo rural. Mas que tipo de migração é essa? Êxodo rural, pessoal. É uma migração que ocorreu no Brasil principalmente a partir do advento aí da industrialização, que ocasionou também o processo de urbanização do Brasil. E o êxodo rural é justamente o seguinte, é o deslocamento de populações de onde? Do campo, tá? Em direção às cidades. Ou seja, no Brasil, este fenômeno começou aí na primeira metade do século XX e um dos motivos, novamente, como eu falei, foi justamente o processo de industrialização. Faltava emprego no campo e as pessoas precisavam sair do campo em busca de trabalho, fazendo justamente uma migração do campo em direção às cidades, em busca aí de melhores condições de vida, ok? Outro tipo de migração interna a gente tem aqui na tela, que é a migração interregional. Essa migração é bem interessante falar, porque a gente traz o Brasil em 3 momentos distintos que eu quero mostrar aqui para vocês. Antes de falar dos mapas, eu quero ler junto com vocês aqui o texto. E a gente tem o seguinte, olha só. Quando a gente fala migração interregional, a gente está falando do movimento de pessoas entre regiões, ou seja, quando você migra de uma região para outra. Como que isso ocorre? Moramos hoje na região norte do Brasil. Se uma pessoa fazer uma migração da região norte em busca de morar em outra região, como é o caso da região sul, logo ela vai estar fazendo o que a gente chama de migração interregional. Ela vai estar migrando de uma região para outra. E essa migração, ela ocorreu muito e ocorre no Brasil até os dias de hoje. Na tela a gente vai ver o seguinte, o exemplo que a gente tem no slide é justamente o seguinte, a pessoa migrou do Nordeste em direção à região Sudeste e Sul. Logo, isso é um exemplo de migração interregional.
regional. A gente não pode confundir, pessoal, a migração interregional com a migração intrarregional. Por quê? A migração interregional é quando você migra de uma região para outra. Já a intrarregional é quando você migra para um local, você está dentro de uma região e você migra apenas de estado, mas permanece na mesma região. Aí nós vamos chamar de migração intrarregional, porque você permanece dentro da mesma região. Vamos pegar um exemplo? Migração de uma pessoa que mora no Acre e vai viver em Manaus, definitivamente. Logo, ela migrou do estado do Acre para o estado do Amazonas. Assim, ela tem aí, a gente pode exemplificar que é um tipo de migração intrarregional, que ela saiu do estado onde ela vivia, que era o Acre, cidade de Rio Branco, e foi para outra cidade de Manaus, que é o estado do Amazonas, então permanecendo dentro da mesma região. Agora vamos pegar exemplos de migrações interregionais aqui na tela. Eu tenho 3 momentos diferentes aqui e a gente vai começar falando dos fluxos migratórios que ocorreram aqui entre 1986 até 1991. Olha, é bem interessante essa migração porque a gente tem uma legenda que aponta justamente a quantidade de pessoas que migraram durante esse período. Eu não quero focar aqui a quantidade, mas eu quero focar basicamente nos maiores fluxos migratórios que vão estar representados por essas setas aqui maiores, ó. Ou seja, é um grupo de pessoas aí que migrou. Geralmente esse grupo, aqui na legenda, diz que é entre 70 mil até 190 mil pessoas que migraram. Então, a gente vai pegar aqui exemplos. Lá entre os anos aí de 1986 a 1991, a gente tem alguns exemplos. Ó, a migração principalmente de pessoas saindo da região Nordeste em direção à região Norte. A gente também tem exemplos de pessoas em grande quantidade saindo da região Nordeste, também em direção à região Sudeste, mais especificamente no estado de São Paulo, ou seja, um grande fluxo migratório indo em direção ao estado de São Paulo. E aqui, esse fluxo migratório foi tão intenso que a gente tem, inclusive, pessoas migrando do Paraná também em direção, novamente, ao estado de São Paulo. Professor, o que estava acontecendo aqui em São Paulo que fez, que atraiu um grande fluxo migratório? O processo de industrialização, o surgimento aí dos grandes polos industriais, o que a gente chama de ABC Paulista, que é justamente um conglomerado industrial que atraiu milhares de pessoas para trabalhar nas fábricas. Entendido? Vamos pegar outro exemplo aqui de migração interregional? A gente tem lá por volta de 1995 até o ano 2000, e a gente tem uma mudança, pessoal. Ó, o fluxo migratório ele vai se intensificar novamente do Nordeste em direção à região Norte, mas comparado aqui a pessoas saindo do Nordeste em direção à região Sudeste, a gente tem um fluxo maior de pessoas. Novamente, em evidência quem? O estado de São Paulo. É claro que a gente precisa falar aqui também que estavam ocorrendo outros fluxos migratórios, tá? Por exemplo, a gente vai pegar aqui, ó, um fluxo migratório que está ocorrendo da região sul, também em direção à região centro-oeste e até mesmo em direção aqui ao estado de Goiás. Professor, o que estava acontecendo aqui na região centro-oeste que, assim como em São Paulo, atraiu tantas pessoas? É o que a gente chama de frente agropecuária. Ou seja, o surgimento aí de uma nova frente agropecuária onde se precisava de mão de obra. Então, atraindo assim milhares de pessoas para trabalhar justamente aqui nesse período. Entendido? Vamos para o último, migração interregional. Aqui o mapa está um pouco mais atual, nem tanto, 2005 até 2010. A gente tem outro exemplo. Novamente, fluxo migratório, por mais que não seja tão intenso, Nordeste em direção à região Norte e novamente acontecendo aqui também em direção novamente a São Paulo. E agora, pessoal, a gente tem uma mudança no fluxo migratório que está bem aqui no final, ó.
algumas pessoas que estavam migrando também em direção a um outro estado, que é o estado de Santa Catarina. Então, percebe-se aqui algumas mudanças nesses fluxos migratórios ao longo do tempo. Mas, professora, por que em algum momento São Paulo, por que em outro momento a região centro-oeste, como o estado de Goiás, Mato Grosso, por que em algum momento Santa Catarina? Lembrem-se do início da aula, os fluxos migratórios brasileiros, eles ocorrem justamente a partir das características econômicas do país. Então, conforme o Estado surge ali se desenvolvendo, se industrializando, apresentando frentes de trabalho, as pessoas são levadas a migrar em direção a esses locais. Compreendido? Agora, saindo de fluxos migratórios interregionais, a gente vai falar da migração pendular. Essa daqui é bem interessante. É um tipo de migração muito fácil também de identificar em provas e diz respeito ao seguinte: a migração pendular é um processo migratório, mas que ocorre de uma cidade pequena para uma cidade grande. Entenderam? Também as pessoas vão em direção à cidade, saem de uma cidade pequena, vão para uma cidade grande, geralmente para trabalhar. Só que o que acontece na migração pendular é o seguinte: as pessoas precisam retornar no final do dia. Logo, é um tipo de migração que ocorre diariamente. Vamos pegar um exemplo? A pessoa mora na cidade de Rio Branco, mas precisa trabalhar na cidade do Bujari. São cidades próximas que você consegue se deslocar aí todos os dias. Então, logo, a pessoa vai lá, trabalha, volta no final do dia, ela fez aí o que a gente chama de migração pendular. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, que é um exemplo de migração pendular, lembre-se do pêndulo do relógio. Relógio manual, relógiozinho ali. Ele vai, ele sai, mas no final do dia ele volta para o mesmo local. Então, esse é o tipo de migração que a gente chama de migração pendular. Compreendido? Vamos para a próxima migração. Essa daqui também é bem fácil de identificar, mas vocês têm que ter muito cuidado aí na compreensão de cada uma delas para não se confundir no momento da prova. É o que a gente chama de migração sazonal ou transumância. Que tipo de migração é essa, professora? O migrante, ele faz o quê? Ele vai para uma região justamente para cumprir um trabalho de forma específica, pode ser uma colheita, como recolher frutos, cortar cana-de-açúcar, etc. No final da colheita, ele retorna para a sua região de origem, para o seu estado de origem. A gente chama de migração sazonal ou transumância. É aquela dica que eu disse para vocês, muito cuidado para não se confundir com a migração pendular. A migração pendular você volta diariamente, você volta no final do dia. Já a transumância, ela pode demorar aí justamente o período da colheita, que vai de 3, 4 meses, até, em alguns locais, ela pode durar até 6 meses. Então, esse é um tipo de migração que a gente tem que ficar atento na hora das avaliações, certo? Agora nós vamos falar sobre a migração de retorno. O próprio nome já diz, e ela tem acontecido muito aí ao longo dos anos no Brasil, principalmente nos últimos anos. A gente tem aqui um exemplo no século XXI, que o crescimento da economia nordestina, com o crescimento da economia nordestina, o que está acontecendo? As pessoas estão retornando. Muitos migrantes voltaram aí aos seus estados de origem. Vamos pegar um exemplo? Sabe aquele fluxo migratório intenso de pessoas que migraram na região Nordeste aí por volta de 1986, década aí de 2000, 2010? Então, com o crescimento de algumas cidades nordestinas, principalmente cidades litorâneas e até mesmo com o crescimento industrial em algumas áreas do Nordeste e o surgimento de novas frentes de trabalho, muitas pessoas que tinham migrado da região Nordeste para a região Sudeste, resolveram retornar para as suas cidades, resolveram retornar para a sua região de origem. Esse tipo de migração é o que a gente vai chamar de migração de retorno, e ele é uma realidade que tem acontecido ultimamente aqui no Brasil, ok? Bom, pessoal, agora
não menos importante, a gente vai falar sobre as consequências das migrações internas. Tem alguma consequência? Tem alguma questão aqui que a gente precisa analisar? Duas questões importantes. Eu trouxe primeiro os aspectos positivos. Quais são eles? Dentro dos aspectos positivos, a gente tem o desenvolvimento urbano, que é interessante focar, o crescimento dessas cidades que receberam muitos migrantes. A gente também pode analisar aí a diversidade cultural e até mesmo a disponibilidade e a distribuição de mão de obra para essas frentes industriais. Já como consequência aí, entre os aspectos negativos, consequências das migrações, a gente tem um problema bem sério que tem acontecido no Brasil, que é problema das desigualdades, ou seja, essas migrações, elas geram desigualdades sociais, principalmente nas áreas urbanas, e causam também o êxodo rural, como a gente já falou no início. E isso leva a quê, pessoal? Isso leva a disparidades sociais. A gente tem também um impacto na agricultura e também uma sobrecarga à infraestrutura das cidades. O que eu quero dizer com isso é, com os fluxos migratórios intensos acontecendo, principalmente quando a gente fala de êxodo rural, principalmente quando a gente fala de cidades que se industrializaram, a gente tem aí um aumento das pessoas vivendo nas cidades. Só que as cidades, elas crescem, mas não crescem o suficiente para habitar todas essas pessoas que estão fazendo essa migração. Logo, falta o quê? Falta estrutura, falta rede de esgoto, falta escolas, falta muitas vezes trabalho para a grande maioria dessas pessoas. E a gente tem problemas surgindo, como o problema da favelização, o problema da violência, que são problemas urbanos encontrados hoje em grandes cidades aqui do Brasil. E a imagem, inclusive, mostra um desses problemas, tá? O problema da favelização, que vocês podem observar, a gente tem ao fundo uma cidade bem estruturada, bem desenvolvida, mas ao lado o surgimento aí de favelas, que é justamente essas pessoas que buscam essas áreas, esses locais de risco para poder utilizar como moradia, já que falta uma estrutura para receber essa quantidade de pessoas aí dentro das cidades. Compreendido, pessoal? Bem, agora quero trazer aqui um resuminho do que foi a nossa aula. Leiam aqui junto comigo, só para a gente relembrar o que a gente viu. Os fluxos migratórios internos no Brasil são o quê? Fenômenos que se caracterizam pelo deslocamento de pessoas dentro do território nacional, com destaque para a migração rural-urbana, que a gente chama de êxodo rural, e a migração interregional, foram as duas que a gente viu com maior relevância. E a gente tem o seguinte dentro da nossa aula, esse processo ele tem sido historicamente influenciado por quem? Pelos fatores econômicos, conforme eu disse, ou seja, no Brasil geralmente as pessoas migram em busca de melhores condições de vida, tá? A gente também tem pessoas migrando por melhores condições sociais e até mesmo ambientais, com a busca aí por melhores oportunidades, principalmente de trabalho, educação e condições de vida, como um dos principais motivos. Ultimamente, inclusive, se a gente for atualizar esses mapas migratórios no Brasil, a gente tem um grande fluxo migratório de pessoas migrando de várias regiões, inclusive da região norte, inclusive do estado do Acre, em direção ao estado de Santa Catarina. Então, fica a dica aí que é um tipo de migração interregional, onde as pessoas buscam melhores oportunidades de trabalho, de educação, entre outros fatores, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Agora eu quero convidar vocês a praticar aí uma questão com uma atividade. Vamos lá? Questão na tela, a gente tem uma música muito conhecida, chamada de Asa Branca, de Luiz Gonzaga, muito conhecida e muito vista em várias provas. Eu trouxe ela aqui porque a gente não se cansa de utilizar essa música quando a gente fala de migração, porque ela é o próprio retrato da migração interna no Brasil. Eu não vou cantar, mas eu vou ler, tá, gente? Vamos lá. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo para me voltar para o meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração.
Música Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Essa música é de 1947. E aqui diz o seguinte: o trecho da canção Asa Branca representa qual movimento migratório? Aqui a gente tem alguns pontos para considerar nessa questão. O primeiro deles, a migração que a pessoa estava utilizando aqui era justamente a migração em busca de melhores condições de vida. Por quê? Porque na região Nordeste, dentro de todos esses aspectos aqui, a gente vê o problema da seca, que influenciou muitas pessoas a saírem dessa região em busca de melhores condições de vida. Então, essa é a primeira observação que a gente tem, ok? E agora eu quero apresentar aqui alguns trechos que vão nos ajudar a identificar o tipo de migração. Primeiro ele diz: hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão, espera a chuva cair de novo. Então ele está esperando a chuva, ele está esperando a região dele melhorar para ele voltar. Aí ele diz: quando vejo dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração. E aí, gente, depois disso ficou muito fácil. Ele está esperando a chuva voltar, ele está esperando a chuva cair para ele reencontrar o amor dele. Ficou fácil. Questão correta na tela, a gente está falando da migração de transumância. O que é mesmo aquela migração? É aquela migração que vai durar entre 3, 4 e até 6 meses. E ela é uma migração também do tipo temporário, em que a pessoa espera melhorar ali as condições e retornar, ou até mesmo ela sai aí por um período pequeno de tempo. Então, não é migração pendular, por quê? Porque a migração pendular é aquela que você volta no final do dia, não é o caso da música. Não é diáspora, nada a ver com diáspora, tá? Podemos cancelar, diáspora diz respeito a outra coisa, vamos falar em outros momentos, em outras aulas. Não é o nomadismo. Nomadismo geralmente é aquela pessoa que não se estabelece em um único local, e também não é o êxodo rural. Por quê? Porque o êxodo rural é um tipo de migração definitiva e ele deixa muito bem claro na letra da música. Ele espera a chuva cair de novo para ele voltar para o sertão, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Aqui, novamente, um comentário da questão correta, só para a gente ler aqui. A transumância é classificada como uma migração sazonal, temporária, pois haverá um retorno ao local de origem, assim que as condições climáticas se tornarem favoráveis, tá, pessoal? Fica aí com vocês as nossas referências. Espero muito que vocês tenham compreendido a nossa aula. Aguardo vocês na próxima. Até mais!